Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao primeiro Museus e Companhia deste mês de março, um programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Na passada semana estivemos à conversa com João Pinto Coelho, do Gabinete de Museologia e Património Cultural da Divisão de Turismo e Cultura da Câmara Municipal de Tomar, deixando-nos entusiasmados e cheios de vontade para visitar o grande número de museus e núcleos museológicos da cidade do Nabão. Hoje falaremos do tão bem-sucedido projeto de um museu de comunidade e que teve e tem sempre em conta a acessibilidade. Falaremos do Museu da Comunidade Concelhia da Batalha, conhecido por MCCB ou o Museu de Todos. Temos connosco em estúdio a sua conservadora, Ana Moderno, que nos irá explicar a origem deste museu e do notável e premiado trabalho nele desenvolvido. Convidamos semanalmente os ouvintes a conhecerem os segredos dos bastidores dos museus e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. O meu nome é Gonçalo Cardoso e já sabe, às segundas-feiras, a partir das 13 e depois aos sábados pelas 18, teremos a reposição do programa Museus e Companhia. Até já! Olá, Ana Moderno, boa tarde. Olá, Gonçalo, boa tarde. Que bom rever-te. E bom rever-te a ti também. Obrigada pelo convite. E sempre com modernices, não é, Ana? Sempre com modernices, quanto mais não seja no nome, não é? Exatamente, Ana. Olha, fizeste boa viagem até aqui a Orém. Fiz uma ótima viagem. O dia está bonito também. Também, pronto, e estamos em Orém, tudo a rimar. Ana Moderno, olha, queremos agradecer-te por estares aqui connosco, aqui nos estúdios da ABC Portugal. E, como é natural no programa, antes de entrarmos no maravilhoso museu nosso convidado, gostamos de perceber um pouco do percurso das pessoas que lidam com o património e com o museu. Naturalidade. Naturalidade, eu sou do Concelho de Pombal. Pombal, um concelho vizinho. Concelho vizinho, sim. Venho de uma terra chamada Ilha. Ilha. Do Concelho de Pombal, exatamente. Onde vou frequentemente, não é? Visitar a família, não é? Portanto, Sim, mantenho esta não podes perder muito o castelo de vista. Não posso perder muito o castelo de vista, é verdade. Passo por vários castelos, não é? Exato, sim, Pombal, passo pelo... Bom, embora eu esteja mais na zona oeste do concelho, mas, enfim, há de facto o Castelo de Pombal, que também foi reabilitado, tal qual como este de Orém, e também tenho de vista sempre o de Leiria. Portanto, estes monumentos sempre perto, sempre na nossa paisagem. Muito bem, são inspiradoras, não é? Essas paisagens que diariamente lidamos. Portanto, nascida e criada em Pombal, e depois em termos de percurso escolar, como é que foi? Eu estudei, portanto, sou da Ilha, estudei na Ilha, depois da Ilha fui para a Guia, que também é bem próxima da Ilha, ali na zona oeste do concelho. Depois vim para Leiria, aí fiz o curso superior na Universidade Católica, no Polo de Leiria. Agora já não existe Já não existe, mas foi lá que eu tirei a licenciatura. Bom, quer dizer, em termos de percurso foi um bocadinho por aqui, depois também fui estudar para Lisboa, enfim, foi... Sim. Sim. Portanto, durante esse período do curso, foi Comunicação Social e Cultural. Sim, sim. As tuas perspectivas em termos profissionais, tinhas em vista entrares por este mundo do museu? Quando eu escolhi Comunicação Social e Cultural, eu ia precisamente mais à procura da área da comunicação, inclusivamente a rádio, que era uma área que me fascinava bastante. Eu própria também já fiz também programa de rádio, por isso é bom voltar à rádio e recordar esses tempos. Pois, há pouco tu estavas a falar isso, não sabia, mas não era qualquer rádio, era em Itália. Foi logo em Itália, não se faz a coisa por menos. Foi a Itália, mamma mia, precisamente. E parla italiano? Un po'. Possiamo parlare un po', però siamo dimenticati di tante cose. Sono d'accordo con te.
Sim, foi um projeto de voluntariado que fiz já há muitos anos, voluntariado europeu, Serviço Voluntário Europeu para Jovens. É um programa que ainda continua a existir e que é muito, muito interessante para os jovens daqui da União Europeia e não só, também envolve países terceiros e tem programas de voluntariado que incluem este tipo de atividades sociais, e eu tinha, dentro das atividades que fazia, também um programa de rádio, portanto, na qual eu podia fazer um programa de promoção até do meu próprio país, partilhava o programa com uma voluntária da Dinamarca, e então era muito interessante porque falávamos destes dois países de duas realidades tão distintas, e foi uma experiência muitíssimo interessante. Isto para falar da comunicação e do interesse que eu sempre tive pela área da comunicação cultura, comunicação cultural, portanto este curso, a licenciatura, vinha perfeitamente ao encontro das minhas expectativas. Não tinha pensado propriamente em museus na época, ou quando entrei na universidade, mas tive o primeiro contacto com a gestão cultural e com a museologia precisamente na licenciatura. E aí começa a nascer o encanto e o fascínio pelos museus. Sim, até porque essas áreas desse teu projeto, a Itália, são perfeitamente aplicáveis às realidades dos museus e também a este especificamente, do Museu da Comunidade Conselhia da Batalha. Mas também és multifacetada, também fazes teatro. É, sim, faço como atriz amadora, é certo, mas assim, eu faço parte da companhia de Leiria O Nariz, teatro, com vários projetos, um deles que temos vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos é um projeto com muito bons resultados, que se chama Contos ao Pôr do Sol, que propõe contar histórias, portanto um grupo de contadores e de cantadores, músicos, e leva estas histórias, estas canções, esta música a espaços exatamente de interesse cultural, a monumentos, a jardins, a museus também, já fomos a museus, e leva as histórias às pessoas num enquadramento que tem como cenário um equipamento cultural, e isso é muito interessante. Claro que com a pandemia parámos com este projeto, por razões óbvias, mas agora estamos a retomá-lo. E pronto, e neste momento também estou a preparar, conjuntamente com um pequeno grupo de mulheres, é só uma peça para mulheres, um espetáculo de teatro que se chama Noite. E, portanto, em breve há de sair. Em breve, este ano. Vamos ver quando, assim. Muito bem, porque realmente há sempre estas ligações dos museus também com o teatro, com a animação. Portanto, este diálogo é muito importante, não é? Para transmitir da melhor forma a mensagem e adaptada a cada público, é isso? Eu acho que é fundamental, na verdade. O teatro tem esta capacidade de ir ao encontro de um leque muito vasto de gerações. Acho que vai desde dos 0 aos 100 e até mais, porque não só... Porque é uma arte que mexe com as nossas emoções, que nos cativa, que nos envolve, que nos promove a emoção. E o teatro ligado aos museus, que é algo que eu defendo bastante e que procuro também, dentro das minhas possibilidades, poder implementá-lo no museu onde trabalho, ele de facto privilegia um contacto muito próximo com a coleção e com a exposição por via de uma ferramenta que é muito simpática e é muito, do ponto de vista da emoção, é muito envolvente, eu diria que é a melhor palavra. E seja como atividades para serviço educativo, em que o teatro esteja incluído, seja como um espaço cênico que privilegia uma peça de teatro ou uma visita encenada, e funciona muito bem, seja em museus, seja em monumentos. Cada vez mais temos monumentos em Portugal a utilizar o teatro. O caso do Mosteiro da Batalha, que temos ali ao lado, é um grande exemplo disso, com as visitas encenadas, e que aumentou inclusivamente o número de visitantes, sobretudo em idade escolar, precisamente por ter esta oferta tão interessante. Por falar em idade escolar e a preparação e sensibilizar para visitar museus. Em criança, visitavas museus? Lembras-te qual o primeiro museu que visitaste? É uma boa pergunta. Eu acho que sim, visitava, não em contexto de família, nunca houve esse hábito, mas mais na escola, nas visitas de estudo. Eu julgo que os primeiros museus que eu visitei foi em Lisboa, Museu dos Coches, Museu da Marinha. É um clássico. E aquele clássico, inclusivamente o Planetário, que estava ali bem próximo, portanto, provavelmente foram esses os primeiros que eu visitei. Julgo que sim. Então, como é que
entraste no museu? Como é que foi pela Sim, porta? Foi pela muito porta, bem, sim. senhora. Bom, então. E com os dois pés, não é com o pé direito, com os dois Foi pés. com os dois, sim, foi com os dois. Sim, então, portanto, fiz a licenciatura, depois tive umas experiências lá fora, falei já de Itália, estive também noutros países, e entretanto abri abri um concurso, aliás, ali para a Batalha, olha, vamos experimentar. Sem grandes expectativas de ficar, ainda por cima tratando-se de um concurso público. E o que é certo é que isso aconteceu, e aconteceu em 2005. O museu estava no seu início, já tinham sido começados os primeiros passos do museu, já havia uma comissão instaladora, e era necessário um técnico para poder dar seguimento aos trabalhos, e pronto, é aí que eu me incluo nesta equipa, e é uma equipa muito diversificada, com a qual eu pude contactar com profissionais da museologia, da museografia, depois da área das ciências, paleontologia, geologia, arqueologia, história, arte, e com a própria comunidade. E portanto, há um longo período desde 2005, ou desde 2003, que é onde está a gênese do projeto, Exatamente. até à inauguração. Ia-te perguntar como Exato. é que surgiu este museu, para explicares a gênese deste espaço. Sim, portanto, vem da iniciativa da Câmara da Batalha, um museu municipal. E com o objetivo, precisamente, de criar um museu de território que possa contar a história da Batalha e que complementa a oferta turística e cultural deste concelho e desta região também. A ideia era fazer com que o visitante, com que quem vem à Batalha, não fique só pelo mosteiro, mas que se fixe e que possa ficar mais tempo e possa conhecer a história que está para além do mosteiro. Antes da construção do mosteiro, há muita história para trás, há um longo percurso, e é um percurso que se descola desde as origens do território, desde o tempo em que o mar chegava a esta região. Portanto, traçamos então uma linha cronológica bastante vasta até chegar à atualidade. Mas dizia eu, em relação à gênese, portanto, é a iniciativa autárquica. Primeiro, e o primeiro passo que é dado, este passo é realmente muito importante, foi a criação de um contrato com a Caixa de Crédito Agrícola, que era a proprietária do imóvel onde neste momento está instalado o museu. Através de um regime de comodato foi instalado ali o museu. Depois a Câmara acabou por adquirir o imóvel, ele foi completamente reconstruído, ele é feito de raiz, na verdade, manteve-se a fachada principal, ele está na zona histórica, na zona de proteção do mosteiro, e o objetivo era readaptá-lo ou construí-lo, na verdade, para acolher um museu que contasse a história do Concelho da Batalha. Portanto, começa por aqui. Foi um processo longo. Eu recordo-me que muita gente perguntava quando é que abre o museu, quando é que abre o museu. Por vezes não é preferível fazer as coisas bem, não é? O bem se faz bem. O bem se faz bem, eu concordo perfeitamente com isso. Inclusivamente no edifício, durante muito tempo, havia uma faixa que dizia: aqui está a nascer um museu. Não sei se tu te recordas disso. Perfeitamente. E havia muita gente que dizia: mas que parto tão longo e tão complicado. E o que é certo é que foi um parto longo, mas a criança nasceu muito bonita e está muito feliz. Ainda durante este período ficou instalada no edifício a GNR, porque a GNR não tinha um edifício próprio, depois vieram instalações mais tarde, e enquanto isto, provisoriamente, o museu decorria noutros espaços, portanto, na angariação dos objetos. Este longo período é precisamente para todo este trabalho de bastidor, este trabalho não visível, e estamos a falar de um museu municipal. Isto implica uma série de concursos, uma série de procedimentos que têm o seu tempo, não é? E sobretudo se falamos de concursos públicos, então são ainda mais demorados, com a obra, com toda a parte da arquitetura de interiores, todos estes processos são eles próprios muito longos. Então isto é um período de angariação de informação. Esta informação é feita com os conselheiros científicos, de que te falava, também com a própria comunidade. Sim, ia perguntar precisamente, que é um museu da comunidade concelhia. Portanto, esteve envolvida diretamente neste processo. Esteve desde o início, esse era o objetivo, era um objetivo fundamental, envolver a comunidade. Foram feitas desde logo reuniões nas juntas de freguesia, em que se chamou a comunidade a participar, a identificar o património das freguesias. Estou a falar de 4 freguesias,
O concelho tem cerca de 16 mil habitantes, portanto não é muito populado, mas são 4 freguesias que têm uma diversidade patrimonial bastante interessante. Nós temos vale e temos serra, não é? Portanto, isso também se espelha na própria diversidade patrimonial. Então foi feito este encontro e a própria equipa também envolve pessoas da terra, pessoas da comunidade, das associações, pessoas a título individual, outros museus também, as paróquias, enfim, portanto, isto acontece no período de desenvolvimento do museu, mas ainda atualmente, portanto, não se esgota com a inauguração. A comunidade é continuamente auscultada, porque é essa a nossa missão fundamental. A própria investigação é aquela investigação que nós chamamos como investigação participada. Inclusivamente, o museu reserva uma área que é a nossa sala de exposições de média duração, em que a comunidade participa muito diretamente. Neste momento estamos com uma exposição sobre o carvão, sobre as minas de carvão, e aqui envolvemos os mineiros, a última geração de mineiros, que teve um trabalho fundamental connosco, para que podemos contar esta história. Vais contar essa? Vou contar esta história. Já estou a revelar um bocadinho do véu, sim, claro. Portanto, não sei se sabe, quando é que abriu ao público? Ao público em 2011, 2 de abril de 2011. 2011. Sim. Portanto, agora podemos, antes de entrarmos no museu, só informa o horário de funcionamento, preços. Sim, muito bem. Então o museu está aberto de quarta a domingo, das 10 às 13 e das 14 às 18. Inclui também os feriados, com exceção do Natal, 1º de Maio... E Ano Novo também, exatamente. Os preços, o preço do bilhete normal é 2,50€ e depois temos uma série de descontos para séniores, 1,80€, para estudantes, 1,80€ também, cartão jovem fica em 2€. Aos primeiros domingos do mês, neste momento estamos com isenções para quem é residente ou natural do Concelho da Batalha, mas estamos a ver se estendemos um bocadinho mais estas reduções. O ano passado, nos períodos de confinamento, tivemos um grande período em que não se pagava, também para promover o regresso aos museus, e há dias em que temos entradas gratuitas, o dia de aniversário, o Dia Internacional dos Museus, que é dia 18 de maio, portanto, é bastante acessível. Muito bem, então já vamos fazer a visita guiada logo após este espaço comercial. Até já. ABC Portugal 92.3 FM. E voltamos à conversa com Ana Moderno, conservadora do Museu da Comunidade Concelhia da Batalha. Comprámos o nosso ingresso e vamos entrar no museu. Vamos entrar e sem barreiras. E sem barreiras, a acessibilidade, vamos falar disso. E podes até, se quiser, já falar nesse muito característico, ou muito famoso e exemplar, a acessibilidade do Museu Concelhia da Batalha. Sim, e essa foi uma preocupação fundamental também quando se pensou em fazer este projeto, e no fundo vem ao encontro já de outras estruturas de acessibilidade, nomeadamente a Pia do Urso, o Parque Ecossensorial da Pia do Urso, que existe em São Mamede, bem perto de Fátima, já com esta preocupação da inclusão. Portanto, e o museu vem nesta linha de pensamento na área da acessibilidade e da inclusão. Então, dizia eu, entramos sem barreiras, porque na entrada não há barreiras, temos a informação sobre a sinalética acessível logo à entrada, com braille e com toda a sinalética das soluções, dos recursos que o museu dispõe para todos. Vamos para um balcão, também ele acessível, compramos o nosso bilhete, recebemos o nosso audioguia, se nós quisermos, em português, em francês, em inglês, em espanhol, não temos em italiano, eu lamento, mas vamos pensar nisso. Mamma mia! Mamma mia! Sim. E desculpa, na recepção recordo-me, depois tem um espaço mesmo para os cães, não é? Sim. Falando nestas questões da acessibilidade. Portanto, sim, existe um espaço que é para o cão-guia. Portanto, toda a gente é incluída no museu, portanto, a ideia é incluirmos todos, incluindo pessoas com algum tipo de deficiência ou incapacidade, seja ela permanente ou temporária, uma pessoa cega que venha com um cão-guia, claro que é bem recebida, como é evidente, e o próprio cão tem o espaço de poder beber água e depois acompanhar a pessoa. Já agora vou contar-te uma história belíssima que nos emocionou a todos. Tivemos de testar estas soluções, como é evidente, e para testar os recursos de acessibilidade que existem no museu, chamamos as pessoas as melhores pessoas para as testar, pessoas cegas, pessoas com baixa visão, pessoas surdas, pessoas com mobilidade reduzida.
Convidámos uma senhora que trazia uma cadela guia, mostramos à cadela o espaço de cão-guia que nós temos, a cadela foi para o espaço, demos-lhe de beber. Passado um mês, a senhora regressou para ver como é que ficaram as soluções, se estava melhor, se não estava melhor, para validar aquilo que já tínhamos feito. E a cadela imediatamente foi ter ao encontro da taça para cão-guia. Passou mais ou menos um mês. Foi impressionante e ficámos realmente emocionados com aquilo, porque resultou. E a acessibilidade está presente nestes pequenos pormenores. Nós tivemos a felicidade de trabalhar com uma consultora nesta área, a doutora Josélia Neves, que neste momento está no estrangeiro, está no Catar, também a desenvolver projetos nesta área. Ela vem do Instituto Politécnico de Leiria, estava a desenvolver um pós-doutoramento nesta área e, portanto, foi fundamental a sua colaboração. Então está presente em pequenas coisas, não só no mobiliário, que é ergonómico, que é acessível, mas também no facto de haver, por exemplo, nos cacifos, a marcazinha em braille, quer na chave, quer na fechadura, que fica no próprio cacifo. Portanto, o espaço cão-guia, as peças para tocar, em alguns casos, objetos originais. É possível tocar num osso de dinossauro no museu. Imagina a felicidade para todos, incluindo para uma criança, não é? Poder tocar num osso de dinossauro. O trilho tátil ao longo de todo o percurso, com marcas de áudio para quem autonomamente faça a sua visita, para quem é cego ou para quem tem baixa visão, é fundamental. Também temos o sistema de videoguias com língua gestual portuguesa para as pessoas surdas. A própria informação também procura ser uma informação acessível com a utilização de linguagem simples, as imagens, os recursos de vídeo, enfim, uma série de soluções que todas juntas procuram tornar o espaço mais acessível, mais confortável e também seguro. Zonas de descanso, o elevador, enfim, portanto, todos estes elementos que fazem parte desta política de acessibilidade e de inclusão. Um processo que não está fechado, que não está concluído. Sim, portanto, vão sempre adaptando consoante as necessidades ou as recomendações ou os conselhos. Exatamente, sim, claro que sim. O que é interessante é que, portanto, como tu disseste, o museu de facto foi pioneiro nesta área. Era a primeira vez que se estava a fazer um museu praticamente todo ele acessível. Passados mais de 10 anos, nós reconhecemos que há coisas que podem melhorar, como é evidente. Sobretudo a parte tecnológica, porque portanto, as coisas tornam-se obsoletas rapidamente e com a grande velocidade a que as coisas vão mudando. Mas o que é certo é que ainda assim há equipamentos que ainda estão bastante atualizados. Por essa razão também, pelo facto de nós termos estas soluções, estes recursos, o museu acaba por receber muitas equipas técnicas de outros museus, porque também eles procuram adaptar os seus museus, ou então se já estão a fazer um equipamento de raiz, procuram que o seu museu seja um museu acessível. E isto é muito interessante. É sinal que sobretudo as autarquias, mas também a DGPC, a Direção-Geral do Património Cultural, também já nos procurou neste sentido. Significa que estão preocupados em tornar os seus espaços acessíveis. Isto também vai garantir um turismo mais inclusivo, mais acessível. Portanto, é bom de todas as formas, no acesso cultural, no acesso económico, na fruição de todos. Isso é realmente muito, muito interessante, ver esta tendência. E são muito procurados por esse tipo de público? Somos. Mais por parte das pessoas com deficiência visual. Muitas vezes em contexto organizado, em contexto institucionalizado. Vem, sobretudo, com a ACAP, a Associação de Cegos e Ambíguos de Portugal. Também recebemos pessoas com deficiência intelectual. Os próprios séniores também, cada vez mais nos procuram. E a acessibilidade também vai ao encontro deles, naturalmente. Em relação a pessoas surdas, talvez seja o público com deficiência que menos recebamos. Recebemos-nos, sim, em contextos específicos, em que os convidemos para alguma atividade em específico nesta área da acessibilidade. Mas acontece virem de vez em quando. Mas é mais as pessoas com deficiência visual, isso é interessante. Muito bem. Então, vamos conhecer o percurso do museu? Vamos. Temos coleções e temáticas? Sim, começamos lá com o meteorito. Uau. Fantástico. Caiu do espaço há cerca de 4.000 anos, não caiu em cima da cabeça de ninguém. Isto é o que eu costumo dizer aos miúdos. Mas sim, porque nós começamos com uma linha cronológica, que é uma barra do tempo,
que nos permite perceber o quão pequeninos nós somos, nós, espécie humana, face a tudo o que está para trás. É uma barra do tempo que é igual em qualquer parte do mundo, desde o Big Bang, passando pelas galáxias, estrelas, sistema solar, até as primeiras formas de vida. E é aqui que está o meteorito como uma testemunha ocular do universo. A exposição propriamente dita situa-se nas duas últimas barras do tempo, que corresponde mais ou menos a 200 milhões de anos. Estamos a falar de muito tempo, como é evidente, mas para trás há uma longa evolução. E é aí que começamos a exibir os vestígios geológicos e paleontológicos encontrados na região. Não falo só de batalha, como é evidente, porque não havia fronteiras, sim, naturalmente, há 200 milhões de anos, desde o Jurássico inferior, e temos invertebrados marinhos, fósseis de invertebrados marinhos, as belemnites, que são as lulas, os caracóis do mar, as ostras, os ouriços do mar, mas também alguns dinossauros. Não temos dinossauros inteiros, mas alguns fósseis de dinossauro, melhor dizendo. Exclusivamente uma espécie que foi encontrada na batalha em 2000. Este foi um achado muito interessante, que é o Stegosaurus, um herbívoro gigante, que até à data só se conhecia no continente americano e que pela primeira vez é descoberto na Europa. Isto vem provar a proximidade dos continentes, e estas faunas facilmente iam de um lado para o outro. Portanto, é isto exatamente que nós explicamos nesta primeira vitrine, que envolveu parceiros do Museu Nacional de História Natural, com colegas da área da Geologia e Paleontologia, para nos explicar as grandes evoluções do território, e com estes vestígios encontrados nesta região conseguimos contar esta história, que é algo complexa, perceber como do mar nós chegamos à serra, não é? Através do movimento da serra e à evolução do maciço calcário extremanho, que é a pedra de onde vai ser extraída o Mosteiro da Batalha. Tudo está ligado. Uhum. Bom, depois desta grande vitrine que vai desde os dinossauros aos grandes mamíferos, aos grandes mamutes, e temos inclusivamente alguns fósseis de mamute também, vamos para a evolução da nossa espécie, da espécie humana, através de uma árvore genealógica muito simples, que permite a qualquer pessoa, independentemente do seu conhecimento prévio, entender como é que nós, desde os australopitecos, desde do momento em que começámos a andar em cima de 2 pés, com a nossa postura bípede, chegámos até ao Homo sapiens. E aqui bem pertinho temos o nosso famoso Jaime. Quem é o Jaime? É uma reconstituição de um Homo erectus. Estamos a falar do período paleolítico inferior. É aqui que se situam os achados mais antigos encontrados na Batalha. Batalha Conselho, portanto ali na Jardoeira, Casal do Azemel, os bifaces, os unifaces, estes objetos de pedra que revelam a presença destas primeiras comunidades que ali acampam e que criam os seus espaços. Transitamos, depois desta evolução humana, digamos assim, das primeiras comunidades, idade da pedra, idade do bronze, idade do ferro, estou aqui a andar depressa, depois vamos para a época romana, e aqui paramos um bocadinho porque falamos de uma cidade romana, cujo centro ficava entre Leiria e Batalha, e com o nome de Colipo. Coli, colina, e povoado ou povoado fortificado. E foram encontrados alguns elementos arqueológicos nas distintas campanhas de escavação que se fizeram, sobretudo nos anos 60 e 70, e a peça mais espetacular é o nosso magistrado. É realmente uma imagem de marca. É uma imagem de marca. Quando nós divulgamos o museu, é essa imagem que nós utilizamos. Estou a falar de uma estátua com mais de 2 metros de altura, uma estátua em mármore. Foi a primeira peça a ser introduzida no museu. Ainda não tínhamos o teto, ele veio com uma grua e ali ficou. Foi o nosso chefe de obras desde o início. Então, já que estamos a falar do mundo romano, quero aproveitar para te agradecer o livro que me ofereceste, e que se chama Vitória, a Romana que Viveu na Batalha. Muito bem, tínhamos de ter uma personagem feminina, não é? Exatamente. Sim, o livro que tu estás a folhear neste momento é um livro ilustrado. Ele é pensado para crianças, mas não tem que ser só para crianças, é para todos. Fala precisamente da ocupação romana e da organização das cidades romanas, as casas, as domos, as vilae, as zonas industriais, as oficinas, o dia-a-dia dos romanos, e sempre com apontamentos de peças, de objetos que nós temos no museu. A Vitória dá o nome a uma pequena escultura que nós temos no museu, que é a última
no percurso expositivo. A última peça é a que se despede dos nossos visitantes e representa este espírito comunitário. E então resolvemos personificá-la e pô-la a narrar uma história. Portanto, é uma história com um discurso bastante simples, uma linguagem simples, e em alguns momentos tem pequenos apontamentos poéticos com alguma comicidade, algum humor para envolver a todos. Muito bem, está muito apelativo. Eu vejo que os textos são de Rui Borges Cunha e Ana Moderno. Portanto, lá está a importância portanto, do teatro e se pode aplicar aqui. Sim, e as imagens são do Luís Taclin, que é fantástico. Ele faz muita ilustração neste domínio e também mapas ilustrados. Portanto, ele é mesmo muito bom, sim. Muitos parabéns. E o livro está à venda no museu? Ele está à venda no museu, sim. Está à venda no museu com um custo bastante acessível e é uma ótima aquisição para conhecer um pouco mais sobre a época romana, não só na Batalha, mas em todo o território. E sim, faz parte também da nossa política de pedagógica e de serviço educativo também, sim. Muito bem. Queres falar de uma experiência de teatro do serviço educativo que tinhas? Sim. Obrigada por lembrares. E olha, estamos a falar na época romana, também fez parte deste teatro. Há pouco estávamos a falar do teatro e tu está ligado. Roma, os teatros, não é? Os anfiteatros, portanto, a época clássica. No âmbito do meu mestrado que fiz ali na ESEC, Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do IPL, do Instituto Politécnico de Leiria, eu fiz um mestrado em Intervenção e Animação Artísticas e fiz no contexto do museu, portanto, projeto prático, e foi precisamente a criação de um espetáculo de teatro no museu. Foi uma visita encenada no museu envolvendo famílias. Portanto, isto aconteceu ao longo de um ano, não o espetáculo, mas as distintas sessões que foram acontecendo ao longo do ano, em que abordámos várias questões relacionadas com o teatro, a utilização de objetos, o objeto que pode ter várias interpretações, e foram várias sessões, muitas delas à noite. Estávamos em sessões noturnas com as famílias e foram as próprias famílias que criaram, inspiradas pela coleção, inspiradas pelos conteúdos, um espetáculo final. Que depois eles é que fizeram os textos, depois definimos adereços, definimos a escolha dos espaços e fizeram depois um espetáculo que basicamente foi uma visita ao museu, mas pela sua própria linha narrativa, e foi aberto ao público. Fizemos várias sessões porque correu muitíssimo bem e em muitas ocasiões, esta foi a primeira visita de muitas pessoas que vieram ao museu. Portanto, mais uma vez aqui a importância do teatro e das ferramentas artísticas de uma forma geral. Uma estratégia. É uma estratégia, exatamente. Enriquecedora e que depois motiva a visitar também e a revisitar. E aqui o facto de ter sido um grupo específico, um grupo de trabalho específico, também reforçou os laços com estas pessoas. Portanto, ao mesmo tempo também queríamos fomentar e reforçar esta proximidade com a comunidade. E este projeto é, por excelência, um projeto que procura atingir esta missão e estendendo o entusiasmo depois também aos familiares, aos amigos, e cria-se ainda mais estes laços de proximidade que é a nossa missão permanente, na verdade. Muito bem, então voltamos ao interior do museu. Voltamos ao interior, ainda estava a acontecer uma peça, não é? Já terminou. E agora temos aqui um período em que a batalha é uma terra de ninguém, digamos assim, enfim. Claro, não é bem de ninguém, passam por aqui povos, os bárbaros e por aí fora, e os muçulmanos, mas depois eis que temos a famosa Batalha de Aljubarrota, que não foi em Aljubarrota, mas foi em São Jorge, ali bem perto de nós. E sim, falamos da batalha, embora, e recordo, bem perto de nós, em São Jorge, precisamente onde se travou a batalha, existe o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, o CIBA, também nosso parceiro fundamental. E aí sim temos um grande filme que recria a batalha. Ainda há algumas covas dos lobos utilizadas numa das táticas utilizadas na Batalha de Aljubarrota, alguns elementos arqueológicos encontrados ali na batalha. Portanto, e aqui como é que nós fazemos esta alusão à batalha? Através de uma pintura de um artista contemporâneo a quem pedimos que se inspirasse na batalha e que num quadrado, para fazer alusão à tática do quadrado, expressasse o que é para ele a interpretação da batalha. E então é uma peça muito interessante, em que estão os elementos fundamentais da Batalha de Aljubarrota. É esta batalha que dita a construção do mosteiro, por conta da vitória, mais uma vitória, já falamos de 2 vitórias hoje, da vitória. Dom João I cumpre a sua promessa, não é? Manda construir o mosteiro, porque ganhou a batalha, e ainda nesta área nós temos
Antes mesmo da construção do mosteiro, nós temos uma recriação de um altar, de uma igreja, que foi construída antes ainda da construção do mosteiro. A igreja de Santa Maria a Velha. Ela foi construída enquanto se construía a nova, que era o mosteiro de Santa Maria da Vitória. E foi o local de oração e de devoção das muitas pessoas que vieram trabalhar para a batalha. Estou a falar de mestres, de canteiros, de caboqueiros, pedreiros, carpinteiros, toda aquela mão de obra fundamental para trabalhar na batalha, e era necessário um espaço de devoção. Ele existiu, Santa Maria a Velha. Infelizmente ela desapareceu por completo com as grandes reformulações dos anos 60 na Vila da Batalha. Sim, que a Vila da Batalha sofreu bastante, sim. Foi um plano urbanístico que foi desenhado com o objetivo de quê? Estamos no Estado Novo, também é importante contextualizar, desafogar o monumento para que as pessoas pudessem contemplar a uma maior distância. Mas isto implicou a perda do casario que ali se instalou mesmo à volta do mosteiro. E há pessoas que ainda se lembram de brincar ali à volta do mosteiro, ou até mesmo dentro do mosteiro. Portanto, e a igreja acabou, infelizmente, por ser abatida. E nós temos essa memória desta igreja. Que é importante, sim, sem dúvida. Portanto, falaste no mosteiro e também no SIBA. Há um diálogo permanente entre estas instituições. Notam que grupos vão à batalha, visitam o mosteiro, o museu e o centro interpretativo da Batalha de Alves Barrota? Sim, isso acontece. Em particular com o mosteiro também nos é mais próximo e facilmente, falando mais nos projetos educativos, facilmente as crianças vão a pé de um lado para o outro. Inclusivamente temos alguns projetos deste âmbito que são de parceria. Um deles é o projeto, até aproveito para dizê-lo, Era Uma Vez Monges, Cavaleiros e Reis, que envolve aqui o Mosteiro da Batalha, mas não só, eu já te falo dos outros, mas em relação ao Mosteiro da Batalha, as crianças quando vêm visitar o mosteiro, visitam primeiro o museu, e portanto este é um daqueles projetos que permite esta fusão, esta ligação. Um outro, eu há pouco falava das visitas encenadas. Quando os jovens vêm fazer as visitas encenadas ao mosteiro, também podem visitar o museu e não pagam mais por isso. Portanto, esta é mais uma das políticas também de inclusão, digamos assim, e que procura dar a conhecer também o espaço do museu. O Era Uma Vez Monges, Cavaleiros e Reis é também um projeto muito interessante que envolve não só o Mosteiro da Batalha, como também outros monumentos que são património da humanidade aqui da região centro. O Convento de Cristo Tomar e o Mosteiro de Alcobaça. São crianças do 4º ano, dos agrupamentos destes concelhos todos, portanto as autarquias estão aqui envolvidas também, com o transporte de todas as crianças, e em todos os monumentos têm uma surpresa que tem, lá está, mais uma vez aqui a relação teatral, ou são recebidas por um monge, ou são recebidas por um rei, ou por um cavaleiro, não é? Portanto há sempre aqui esta presença teatral. E a reação delas? É ótima, sim, é ótima. No museu eles tomam um chá com a rainha. Que chique. É chique, com a Dona Filipa de Lencastre, esposa de Dom João I. Então, Dona Filipa. Chiquitérrima. Chiquitérrima, exatamente. Bom, e com o SIBA também há esta ligação. Portanto, normalmente as escolas, sobretudo as da região, mas não só, quem vem de fora, aproveitam para fazer este circuito. Portanto, SIBA, Centro de Interpretação da Batalha de Alves Barrota, o Museu da Batalha e o Mosteiro da Batalha. Portanto, e esta conexão entre os três equipamentos é realmente muito importante. Muito bem. Portanto, no museu há essa alusão e ao grande motor de desenvolvimento da Vila da Batalha, que foi o mosteiro, não é? Sem dúvida nenhuma, é mesmo isso. E depois o que é que se segue, então? Então, subimos as escadas e é aí que temos a construção, a partir daí contamos a história da batalha, é o tempo e memória, é a área do tempo e da memória, em que, vamos construir um mosteiro, temo-lo em pequenino, através de maquetes de construção, nos permite perceber as distintas fases de construção do monumento, um monumento que demorou quase cerca de 150 anos a ser construído, perceber que não foi tudo feito de uma empreitada só e que demorou este tempo todo. Pelas maquetes conseguimos perceber o que é que foi sendo acrescentado, depois de Dom João I, quase todos os reis garantiram as obras no monumento, até Dom Manuel I, que depois canalizou recursos para os Jerónimos e interrompe as capelas imperfeitas. Ali também temos um vídeo em 3D que nos ajuda a ter esta percepção, e aqui temos uma grande área, de facto, dedicada ao mosteiro, que é fundamental, não é? Portanto, é realmente o nosso ex-libris, e o museu não existiria se não fosse o mosteiro, a vila não existiria se não fosse o mosteiro. A vila é criada em 1500 com Dom Manuel I. E de Dom Manuel I já agora destaco um objeto muito interessante, que é o sistema de pesos e medidas, quando cria
as vilas e cidades. Ele criou um sistema de unificação do reino e ele é refletido em vários instrumentos, incluindo o sistema de peso e medidas de Dom Manuel I, uma peça em bronze. Já não há muitas e nós temos a felicidade de ter essa peça no museu. Portanto, temos aqui uma área dedicada ao poder real, inclusivamente um facsímile do Tratado de Tordesilhas, também já com Dom João II, também a importância deste acontecimento e da expansão marítima portuguesa. A devoção também, com a devoção e a fé, a questão da religião, e aqui com algumas imagens, com algumas esculturas vindas de paróquias do concelho. Portanto, aqui é importante referir que o museu, os objetos que estão em exposição do museu, grande parte deles não nos pertencia. A maioria que ali está por empréstimo e vem de instituições, neste caso as paróquias, ou de outros museus, ou de particulares que nos emprestaram. Portanto, mais uma vez, esta questão comunitária também é presente no acervo. Então, dizia eu que temos alguns objetos, algumas esculturas vindas das próprias paróquias. Depois temos uma área que é dedicada a um período muito interessante, embora fosse menos feliz, que é o tempo do esquecimento, que é com o terremoto de 1755, a expulsão das ordens religiosas nos monumentos, incluindo o Mosteiro da Batalha. Sim. Depois as invasões das tropas napoleónicas. Há aqui um período de grandes destruições, de perdas de vidas, mas também muito significativas. E estas perdas, este momento de destruição, atrai visitantes estrangeiros. E deixam-nos relatos fabulosos. Estou a falar de James Murphy, de William Beckford, e temos ali alguns livros muito interessantes, inclusivamente um livro do James Murphy de que te falava, ainda tem uma parte do mosteiro, ele veio antes das invasões francesas, patrocinado, digamos assim, por um lord inglês, e ele deixa desenhos fabulosos do monumento, desenha à unha todas as plantas do monumento, e é depois com esses trabalhos, com esses desenhos, que em 1840 Luís Mouzinho de Albuquerque, avô do Joaquim Mouzinho de Albuquerque, que está em todas as ruas e vilas portuguesas, ele nasceu na Batalha, portanto o Luís Mouzinho de Albuquerque faz o plano de reconstrução do monumento. Isso é muito interessante. Depois recuperamos o poder económico, falamos também da autonomia do concelho, do período em que, ali no século XIX, quando há perdas sucessivas de autonomia em relação ao Concelho de Leiria. Depois falamos da escola, da instrução, os objetos escolares, que atraem sempre muita gente e várias gerações, na verdade. A escola foi o tema da nossa primeira exposição de média duração. Eu não sei se tu te recordas. Eu recordo. E, portanto, eu ia perguntar, portanto, normalmente não tem exposições temporárias, é de média duração. Porquê? Porque são exposições que demoram bastante tempo a ser feitas. Elas envolvem, como eu te dizia, a comunidade, uma equipa de investigação também, e, portanto, em termos de investigação, elas exigem-nos bastante tempo, e por isso mesmo queremos que elas façam jus a esse tempo que lhes é dedicado. Primeiro foi essa exposição, inclusivamente tínhamos a recriação de uma sala de aula, e que trouxe obviamente muitas recordações, uma sala de aula do final do século XIX, início do século XX, e traz aqui muitos objetos, sobretudo ali no período do Estado Novo, que nos marcam, que a escola é sempre uma marca fundamental na nossa história, não é? E neste momento temos então a exposição do carvão. Queres falar sobre ela? Sim, falo sobre ela. Ela exibe uma cronologia de cerca de 100 anos de exploração de carvão, desde o final do século XIX, desde 1854 até 1954, que é quando termina a atividade na mina da Batalha e Porto Mós. Estou a falar do Couto Mineiro do Lena. E ali temos objetos relacionados com a exploração, as picaretas, as pás, portanto, do trabalho mais duro, mas também das oficinas de apoio, a oficina do ferreiro, a oficina do carpinteiro, os materiais de proteção, que na Batalha praticamente não havia capacete, temos lá um capacete, mas não, vem de Aljustrel, exatamente para provar o perigo sob o qual os nossos mineiros viviam. Os livros de pontos, as fichas de trabalho dos mineiros, os fichas do sindicato dos mineiros, muitos destes objetos vêm dos próprios mineiros, foram eles que nos emprestaram estes objetos, portanto que têm histórias para contar, e estas histórias foram a nossa prioridade. Começámos em primeiro lugar por fazer registro de vídeo destes mineiros. Infelizmente alguns já não estão entre nós, estamos a falar de pessoas com muita idade, mas conseguiram gravar e registrar. Conseguimos gravar e registrar. Se não fosse o museu,
essa informação eventualmente desapareceria. Desapareceria. De outra forma, desapareceria. Gravámos testemunhos de quem trabalhou mesmo dentro da mina, pessoas que trabalharam nos escritórios, mulheres também. As mulheres não entravam dentro da mina, mas eram as escolhedoras do carvão. Não entravam dentro da mina, muitas vezes, por superstição. E também há uma parte que é muito interessante, que é dedicada aos acidentes, porque os havia, lá está, por conta da falta de equipamentos de proteção, e há os objetos de enfermagem, portanto, reconhecemos ali alguns objetos muito interessantes, as seringas de vidro, e pronto, e vamos contando esta história através dos objetos, mas também através dos testemunhos deixados por estas pessoas que trabalharam nas minas e também por documentação que foi consultada. Porque essa atividade nem foi há muitos anos que terminou. Terminou nos anos 50. Final, sim, já com a Sociedade Mineira de Lena. Desconhece que o comboio passava na batalha, não é? Portanto, exatamente. Já desapareceram esses vestígios e que fazia a ligação à linha do Oeste, certo? Fazia. Havia inclusivamente um projeto muito ambicioso para esta linha. Primeiro, para quem investe neste comboio, nesta linha de comboio, é uma empresa inglesa, a The Merchant Timber Tobacco Supply Company. Oh, British accent. Oh, did you notice? Oh. Numa altura em que o Estado português também baixava as taxas de investimento, portanto, para captar investimento estrangeiro em Portugal, e então a The Merchant investe nos carvões do Lena. Para quê? Para o caminho de ferro e para uma central termoelétrica. Eletricidade a carvão. A central não era na Batalha porque supostamente não havia caudal suficiente no Rio Lena, mas sim em Porto Mós. Ainda hoje temos essa foi recuperado. Foi recuperado. Acho também com a ideia de musealizar também esse espaço. E o caminho de ferro foi um investimento muito interessante para o transporte do carvão, mas depois para passageiros. As pessoas podiam comprar o bilhete da Batalha para Porto Mós, por exemplo. Isso é praticamente muito... não há testemunhos nenhum. O que há, ainda há algumas estações, algumas linhas, temos os vestígios dos próprios bilhetes, temos nomes de ruas que evocam, de ruas e de localidades que evocam a Cancela, por exemplo. Os Pinheiros também ainda têm uma estação. Portanto, há estas memórias, mas em Cerro Ventoso ainda dá para ver também a marca da linha de caminho de ferro, onde se cortava na serra, onde se foi cortada na serra o espaço para a linha. Mas pronto, é uma memória que nos fica e que é muito interessante também. Era já aqui uma ambição muito, muito interessante do ponto de vista do desenvolvimento económico, não é? Este olhar já bastante à frente. Muito bem. Estamos quase a terminar o nosso programa. Normalmente costumo perguntar qual é que é o teu sonho para este museu, para o teu museu. O meu sonho para este museu. Eu não estava à espera dessa. Eu sonho todos os dias, porque nós todos os dias o devemos fazer. Mas, no fundo, é manter esta missão, torná-lo cada vez mais inclusivo e dá-lo a conhecer a cada vez mais pessoas e também sonhar que podemos sempre melhorar, não é? E por isso os olhares de outras pessoas, de outras gerações, podem trazer aqui mudanças interessantes e projetos novos para o museu. Portanto, é isso que eu quero para o museu. Muito obrigado, Ana Moderno. Foi uma honra ter-te aqui neste programa e muitos parabéns pelo vosso trabalho. E um grande abraço museológico, já sabemos que é aquele abraço que se conserva, não é? Portanto, é um abraço museológico, fica conservadinho. Caros ouvintes, despedimos por hoje e visitem logo que possam este encantador museu da Vila da Batalha. Certamente vão gostar de conhecer. Para a semana iremos falar sobre o Castelo de Leiria, a sua história e atividades. Estaremos à conversa com Isabel Brás. Já sabem, Museus e Companhia às segundas-feiras, a partir das 13, aqui na ABC Portugal. Obrigado e até lá.